Amém. Bom dia mais uma vez. Está feliz? Só porque tem almoço? Sei. Amém. Como o Tiago já introduziu muito bem, nós finalizamos em fevereiro, a série Uma Visão que Gera Vida, e nós buscamos nos aprofundar realmente na visão que o Senhor nos deu como igreja, para colocar todo mundo no mesmo ponto, todo mundo compreendendo. E como o Tiago falou, a palavra que o Senhor deu através da pastora, em Isaías 54, ele fala, né, alarga o lugar da tua habitação. E aí no meio diz, firma as suas estacas. E é desse ponto que nós queremos, né, nós trouxemos tanto a visão da igreja, como essa nova série, que chama Bases da Vida Cristã. E o jejum chama Construindo Bases Fortes. Se confundir um com o outro, não tem problema. A essência é a mesma. E você vai perceber que no e-book, quando você receber, existe uma devocional para cada dia, que você vai ler, meditar, orar a respeito. E elas vão construindo um caminho a respeito daquilo que é o fundamental na vida cristã. E você vai perceber também que cada pregação durante esse mês vai ser o compilado de alguns dias de devocional. Então, a pregação, né, a palavra que eu vou estar trazendo hoje, você vai perceber no e-book que ela diz respeito ao primeiro, segundo e terceiro dia. Então, a ideia é que tudo seja conectado, que tudo nos ajude a construir, né, uma base forte. Então, o jejum é um tempo de consagração, é um tempo para nos dar mais sensibilidade espiritual, nos alinhar ao propósito, à vontade de Deus. E a série parte mais para o ensino, para o fundamento da palavra mesmo. Porque acontece que muitas vezes, muitas pessoas estão na igreja há anos, ou pouco tempo, ou há muito tempo, já adquiriram uma rotina de ir a um culto, de orar, mas ainda não entendeu ou não teve uma oportunidade de aprender sobre aquilo que é fundamental na fé cristã. Tem um texto que Paulo diz que nós temos que estar preparados para explicar a razão da nossa fé. Você já viu esse texto? E ele fala assim, nós temos que estar prontos e preparados para explicar a razão da nossa fé. Se alguém chegar e te perguntar hoje, o que é? Você é crente, né? O que é isso? O que é cristianismo? O que é evangelho? Mas o que é ser cristão? O que é sua religião? Porque para eles é entende como religião, e tudo bem. Você teria bagagem para explicar? É Jesus lá, fiquei sabendo que ele morreu na cruz, por mim tá tudo certo. Não, a gente tem que ter conhecimento. Não estou falando para você vai ter que se inscrever, sair daqui e se inscrever no curso de teologia para entender teorias e teologias, não é nada disso. Mas a base, o princípio daquilo que nós cremos, ou dizemos crer, servir e viver, a gente tem que saber. E o cristão, infelizmente, é o que menos lê e estuda a respeito daquilo que vive. Se você for olhar como que acontece com os muçulmanos, até eu não lembro, até que certa idade, 12, obrigado o ChatGPT, até os 12 anos de idade, toda criança, né, os homens principalmente, é obrigado a saber de cor, né, a ler e saber de cor o Alcorão. Tantas outras religiões que as pessoas se aprofundam em conhecer, e o cristão acha que é simplesmente ir à igreja, fazer uma oração de vez em nunca, ler a Bíblia de vez em nunca. Nós não nos aprofundamos. E não existe época em que nós tenhamos mais acesso à informação e a conhecimento, e é a época que a gente menos conhece da Bíblia. Né? Acho que você já deve ter visto essa ilustração que fala, né? Nós somos extensos em conhecimentos, mas rasos, não existe profundidade. Antigamente, isso vale para todos os assuntos. Antigamente, existiam profissões, por exemplo, pessoas especialistas em alguma coisa e você pegava aquele assunto e você ia se especializar até o fim da vida. Hoje em dia, os profissionais, a vida é mais generalista. Você sabe um pouco de tudo, o que é importante também, mas a gente tem que se aprofundar. E na vida cristã não é diferente. Então, nós queremos avançar como igreja, amém? Nós queremos crescer, nós queremos expandir, nós queremos alargar as nossas tendas. Mas antes de crescer, nós precisamos estar firmados. Antes de avançar, nós precisamos criar raízes profundas. Como o Tiago falou, a parábola, né, a ilustração que Jesus usa, a tempestade foi a mesma. O que difere a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha? Onde ela estava firmada. Então, as tempestades vão vir sobre as nossas vidas. Isso é inevitável.
Mas onde nós estamos firmados? Aonde o nosso cristianismo está firmado? Então, nós criamos uma linha de entendimento sobre aquilo que é fundamental na fé cristã. Eu sei que existem outros pontos que poderiam ser acrescentados, mas a gente teve que adaptar o tempo que a gente tem durante o mês, tanto do jejum quanto das palavras. E por que não começar pelo começo, certo? O que é mais importante na vida cristã? Qual que é o ponto de partida da fé cristã? A salvação. Se você não é salvo, nada mais faz sentido. Então, hoje nós vamos começar falando a respeito do novo nascimento, ou melhor, a nova vida com Cristo. Porque a nossa vida cristã não começa com aquilo que nós fazemos para o Senhor, mas por aquilo que Ele fez por nós. Não começa com mudanças exteriores na nossa vida, mas uma mudança interior. Então, o que nós vamos fazer nessa manhã é percorrer a história mais linda contada em toda a humanidade, da criação à Nova Jerusalém. Nós vamos passar de Gênesis a Apocalipse. Em 1 hora, valendo. Vamos tentar. Mas é justamente isso. Às vezes, as pessoas questionam, né? Muitos questionam a Bíblia, mas se você for olhar, historiadores, estudiosos, a Bíblia ela tem milhares de conexões. Nada que está aqui é aleatório. E se você começar a olhar desde Gênesis, que nós vamos fazer isso, nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse, não a Bíblia inteira, claro, e nós vamos ver que tudo está conectado em uma única história, a história da salvação. Então, vamos começar pela história da criação. Gênesis, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Mel, eu estou usando NVI, tá? Gênesis, capítulo 1. Acho que é um texto bem fácil de achar, né? Abriu a Bíblia, já está nele. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Aqui nós já passamos pela criação dos animais, do sol, da lua, do dia, da noite. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tenho certeza que você já leu esse texto em algum momento na sua vida ou já ouviu. Aqui fala da origem, do princípio de tudo. Deus, né, a Bíblia fala, se você olhar os versículos anteriores, que Deus olhou e viu a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. As trevas habitavam e Deus disse, haja luz, haja sol, haja os animais. E Deus foi formando. E qual foi a última criação de Deus? O homem. Foi a última coisa que Deus criou até que ele descansou. Então, o homem não foi criado por acaso, não foi só mais uma criação como um elefante, um peixe, uma árvore. Na verdade, foi uma criação de forma intencional. O homem não foi um acidente, um acaso, mas ele foi um elemento, não foi só mais um elemento da criação, mas ele foi planejado. Tanto que, se você ver o processo de criação, Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Que haja luz, que haja separação entre as águas. Na hora de criar o homem, ele falou que haja o homem. O que a Bíblia fala? Que ele veio e ele formou o homem com as suas próprias mãos. Todo mundo tem digital na mão, né? Deveria ter, né? Isso não tem nenhum problema. Quando você pega em algo, não fica as suas marcas? É justamente pela digital que a polícia muitas vezes acha criminoso. A mão de Deus estava na formação do homem. As digitais de Deus foram colocadas. Então o homem não foi só mais uma criação, só mais um animal. Deus, né, e ele fala façamos por quê?
Deus é trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre existiram. Jesus não passou a existir só depois que veio à Terra. Então, a trindade em harmonia vivia, Pai, Filho e Espírito Santo, e eles criaram o homem. Façamos o homem à nossa imagem. O único animal, a única criação feita à imagem de Deus é o homem. Os outros animais não foram criados à imagem de Deus. Então, olha o quão valioso é o homem em sua criação. Ele foi feito a partir das mãos de Deus, com as digitais de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a referência era a imagem do próprio Deus. Então, nós somos criados por Deus, o homem foi criado à imagem de Deus, para quê? Para com uma capacidade de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus. E aí, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então o Senhor, Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, Deus não apenas criou o homem como corpo, como estrutura, mas o que deu vida ao homem? O sopro de Deus. Então, além de ter as digitais de Deus, ser a imagem e semelhança de Deus, o fôlego, o ar que saía do próprio Deus entrou no homem. E nós nos tornamos, e o homem se tornou um ser vivente. O que trouxe vida ao homem foi o sopro de Deus. E Deus não criou, vou repetir, o homem por acaso. Ele criou por um propósito. Quando Deus sopra nas narinas e o homem se torna um ser vivente, isso mostra que o ser humano, que o homem não era apenas físico, não era só uma estrutura física, mas algo espiritual. Foi criado junto com o homem algo que não foi criado com os outros animais, que é uma dimensão e uma capacidade de se conectar com Deus, de responder a Deus. E no princípio existia uma comunhão plena. A Bíblia fala, ainda em Gênesis, não vou ler, mas a Bíblia fala que todas as tardes o Senhor descia na viração do dia para conversar com o homem. Já parou para imaginar quão incrível era para Adão, para Eva, também estava ali? O Senhor descer todas as tardes, você tem um encontro marcado com o próprio Deus, que desce para conversar. Então, quando Deus criou o homem, ele criou com um propósito de ter um relacionamento, de ter comunhão com ele. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo viviam em harmonia como uma família, Deus criou o homem para ser uma extensão da sua família, para uma comunhão plena. Então o homem vivia na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem qualquer separação. E a sua identidade estava firmada em Deus, porque ele foi criado pelas mãos de Deus, com o sopro de Deus. Então, era uma vida que fluía, o jardim do Éden, o paraíso, o lugar onde Deus colocou o homem. E tanto que você vê que Deus chama Adão e fala, vamos ali dar nome para os animais? Deus não poderia ter dado o nome? Deus não poderia só ter dado a tarefa para Adão, vai lá e dá o nome? Não, Deus tinha prazer em estar em comunhão com o homem. Deus tinha prazer em trabalhar junto com o homem para dar nome às coisas. Então, esse é o ponto de partida. O homem foi criado para Deus. E o seu propósito foi sempre viver um relacionamento com o Criador. Mas essa comunhão foi quebrada. Houve a queda do homem e entrou o pecado. Então, quando o pecado entrou no mundo, algo mudou profundamente dentro do homem. O pecado não foi somente uma falha, um deslize. O pecado inicial ali não foi só um deslize, uma falha externa, uma decisão errada. Foi uma ruptura espiritual. Não foi somente um pecadinho, não foi somente Eva escolheu errado, Adão também, e Deus passaria por cima. Foi quebrado um princípio e houve uma ruptura espiritual. E o propósito principal da criação do homem foi quebrado, que era para ter comunhão com Deus. Por que essa ruptura existiu? Porque Deus não amava mais o homem? Porque Deus não aceitava mais o homem porque ele falhou? Não, porque Deus é santo e a santidade não pode conviver com o pecado, com as trevas. Então, não foi porque Deus não queria mais o homem, mas é porque ele era fiel àquilo que ele tinha dito.
E aí, alguns outros textos no decorrer da palavra eu vou lendo e vou passando direto para não gastar muito tempo. Mas se você quiser anotar, Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir da queda do homem, a partir da queda de Adão lá no Éden, todo homem, todo ser humano nasce com uma natureza pecadora. O propósito de Deus ainda permanecia, só que a partir de agora o pecado do homem havia trocado a sua natureza. Então a natureza do homem foi criada para ter comunhão com Deus, para se relacionar com o Senhor, houve uma ruptura espiritual e a partir daí todo homem, inclusive nós, nascemos com a natureza pecadora. E o pecado não é apenas algo que nós fazemos ou que deixamos de fazer, como pregamos recentemente, mas é uma condição em que nós nascemos. Então, você pode olhar para uma criança, né? A criança, por si só, ela já vai desenvolvendo uma natureza egoísta. Não, esse brinquedo é meu, eu não divido. E ali conta uma mentira. Ela está sendo ensinada aquilo? Não, aquilo faz parte, né, da natureza do homem. Nós já nascemos com essa predisposição e essa tendência ao pecado. E aí, por nós já nascermos com essa natureza pecadora, isso explica porque o homem, por si só, não pode se reconciliar com Deus. Nós, por nós mesmos, o homem, por si só, não poderia, né, acabar com aquela ruptura e conectar novamente. Porque não é uma questão de esforço, de estratégia ou de desejo. É uma questão de natureza. O pecado entrou na humanidade através de Adão, através de Eva. E aquilo somente com um sacrifício, que nós vamos ver para frente, que isso conseguiria ser mudado. Então, o homem precisava ser restaurado. O plano inicial de Deus precisava ser restaurado. O homem precisava de redenção, ser reconciliado. E ele precisava nascer de novo. E aí entra o elemento mais importante do evangelho e dessa história, que é o sangue de Cristo. Então, Deus, desde que o pecado entrou na humanidade, algo ficou muito claro. O pecado gera morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E exige um preço. Exige um preço a ser pago. Não haveria como ter perdão sem que a justiça de Deus fosse satisfeita, sem que a justiça de Deus fosse feita. E não é porque Deus era mau, não era porque Deus era carrasco, mas a partir do momento em que o homem pecou, em que nós passamos a nascer com uma natureza pecadora, todos nós passamos a nascer já condenados ao inferno. Então é por isso que quando você ouve alguém falando assim, mas que Deus é esse que você diz que é bom e manda as pessoas para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno. Esse já é o nosso destino natural. O que ele faz é nos resgatar e nos livrar dele. Então Deus não manda ninguém, isso já é o nosso destino a partir do momento que houve a queda do homem, que o pecado entrou. Porque o pecado gera morte. E existe um preço a ser pago. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, caso você esteja anotando, diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. O que acontece? O fato do homem ter pecado, do pecado ter sido introduzido na humanidade, não fez com que Deus desistisse do seu plano inicial. Deus já iniciou um plano de resgate para o homem, que não aconteceria imediatamente, mas o plano já existia. E aí, como eu falei, toda a Bíblia vai contar a mesma história. E aí, se você for olhar lá, quando Moisés está no deserto e o Senhor estabelece o tabernáculo, estabelece todos os ritos, né? Não dá para aprofundar nisso, mas como que o pecado do povo era perdoado? Através da expiação. O que era? Um animal puro, sem qualquer defeito, tinha que ser sacrificado e o seu sangue derramado. E através do derramamento de sangue desses animais, o povo era perdoado.
aquilo, na verdade, não é porque Deus precisava que o animal fosse morto, que Deus era sádico e ele queria ver o sofrimento dos animais, não é isso. Mas tudo na Bíblia tem uma representação daquilo que viria. Então, um cordeiro tinha que ser sacrificado ali, ou outros animais, né? Se você for estudar, tem alguns animais que eram permitidos. E é por isso que Jesus é comparado ao cordeiro, porque ele se tornou o sacrifício. Então, no Velho Testamento, a partir do templo ali, do tabernáculo, o sacrifício animal, o derramamento de sangue, trazia perdão. E isso mostra a seriedade do pecado, o preço alto que o pecado exige de nós. E nós muitas vezes convivemos com o pecado como se fosse somente uma falha moral ou uma queda simples. Isso mostra também a profundidade do amor de Deus. Então, o homem por si só não poderia pagar pela sua própria redenção. Até quando seria necessário animais sacrificados? Era esse o propósito de Deus? Não. Até porque, se você for olhar o tabernáculo, todo esse processo, ele resolveu parcialmente o problema do homem. Porque, através do sacrifício, existia o perdão dos pecados, mas ainda não havia uma restauração completa da comunhão com o Pai. Se você for estudar o tabernáculo, lá na última parte, no Santíssimo Lugar, onde ficava a arca, era ali onde habitava a presença de Deus. Todos tinham acesso? Não. Então, Deus iniciou um plano de resgate do homem, Deus deu uma forma dele ser perdoado, porém, o relacionamento ainda não tinha sido restaurado completamente. Então, como o homem não poderia pagar por si só a sua própria redenção, né, tem até algumas músicas que falam, a palavra diz, o escrito de dívida que nós tínhamos através do pecado, somente algo puro, sem pecado. Então, o que Deus teve que fazer? Ele mesmo veio. E o que, se você parar para pensar, é um pouco contraditório, né? Porque ele tinha que pagar para ele mesmo, com ele mesmo. Deus não podia simplesmente, é comigo mesmo o problema? Eu vou só ignorar e, tá bom, vou dar uma nova chance para o homem. Não, porque Deus ele é fiel aos seus princípios. Nem que tenha que ter colocado ele mesmo à prova. Porque Jesus veio, mas Jesus também era Deus. Então, Deus Pai enviou o seu próprio Filho. Então, Jesus, ele viveu sem pecado, mas ele morreu como um substituto dos nossos pecados. Então, na cruz, o que nós cantamos tantas vezes? Ele levou sobre si a nossa culpa. Era para nós estarmos naquela cruz. Era para nós pagarmos com a nossa própria vida. Mas Jesus recebeu a condenação que era nossa e ele derramou o seu próprio sangue. Jesus, ele estava na terra e ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Ele ainda era Deus na terra, mas ele era um homem que cresceu, que nasceu. Você já parou para pensar que o Criador de todas as coisas, aquele que nós lemos em Gênesis, que criou a imensidão do universo, ele veio em forma de gente. Tem coisas que eu falo, a gente passa tão batido e não dá a devida importância. O Jesus que estava lá na formação das estrelas, do céu, do sol, é o mesmo Jesus que nasceu uma manjedoura, em que a mãe dele tinha que trocar as fraldas, que tinha que alimentar. Era esse Jesus que veio à Terra. Sejamos honestos, Deus precisava passar por isso? Ele não podia simplesmente ter deletado o planeta Terra, o homem, resetado. Ele até tentou, né? Digamos que, por um momento, ele tentou. Mas o amor de Deus sempre transbordou. Não ao ponto de aceitar qualquer coisa, mas ao ponto de não desistir de resgatar o homem para o seu plano original. Por isso ele envia o seu filho Jesus. E aí, quando Jesus está naquela cruz, ele não está pagando pelos pecados dele. Ele está pagando pelo meu pecado, pelo seu pecado, por todo o pecado da humanidade. Daqueles que viviam ali, dos que viriam a existir, daqueles que ainda nem nasceram. A gente não sabe até quando a humanidade vai existir, até que Jesus volte. Imagina carregar o
peso do pecado de toda a humanidade. Às vezes a gente não dá conta de carregar os nossos próprios pecados, né? A culpa, a condenação, a vergonha dos nossos próprios pecados. Então, o sofrimento de Jesus, quando nós olhamos ali para a cruz, a gente sempre fica pensando no natural, não é? Nossa, imagina a dor do cravo passando. Imagina a dor da coroa de espinhos na cabeça. A gente imagina a dor natural de Jesus, que de fato foi bem grande. Se você for estudar sobre os pontos da morte de Jesus, foi uma dor terrível. Mas e a dor do peso de carregar o pecado de toda a humanidade sobre si, sabendo que ele não precisava, sabendo que ele não merecia, porque ele não tinha pecado. Se alguém tinha que morrer, éramos nós. Mas aí, nós lembramos do que João Batista falou quando viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista já teve a revelação de quem Jesus era, do propósito para qual Jesus veio. Eu acredito que, além de Maria, João Batista era o único que já entendia o que ia acontecer. Que o próprio Deus havia revelado, até porque qual era o propósito dele? Preparar o caminho. Então, ele não precisou ver Jesus atuando para entender que ele era o Messias. Ele já sabia que ele era o Cordeiro que Deus tinha mandado. Então, quando a Bíblia fala que Jesus era o Cordeiro de Deus, a referência vem do tabernáculo, daquele animal puro que era sacrificado para perdão dos pecados. Então, naquela cruz, lembre-se sempre disso, Jesus não só sofreu uma dor física, ele sofreu por carregar todo o peso de condenação de toda a humanidade. E ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser perdoados e restaurados. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Deus demonstra o amor dele por nós, em que o seu Filho morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. Não foi porque nós merecíamos. Jesus não morreu porque nós éramos bonitinhos, limpinhos, cheirosinhos e fazíamos tudo certo. Não, pelo contrário. Mesmo na nossa imensidão de pecados, o Senhor nos amou. Então, o sangue de Jesus não apenas cobre os nossos pecados, mas ele abre o caminho para uma nova vida. Não é somente perdão de pecados, não é só isso, mas é uma nova vida de resgate e de redenção. Cristo morreu por nós, o sangue dele foi derramado para que nós fôssemos salvos da ira de Deus. Porque a ira de Deus não era contra o homem, a ira de Deus é contra o pecado, contra as trevas. Mas se as trevas, através do pecado, habitavam em nós, a ira do Senhor estava em nós. A Bíblia fala isso, nós éramos alvos da ira de Deus, não porque o Senhor não nos ama, mas porque Deus odeia o pecado, e se o pecado está em nós, nós nos tornamos alvo. Mas alguém foi no nosso lugar e tomou aquela ira para si, que foi o próprio Jesus. E aí, como eu falei, a morte de Cristo na cruz, o sangue derramado, não somente perdoou os nossos pecados, mas abriu caminho para uma nova vida. E com quem que Jesus fala isso? Com Nicodemos. Se você nunca leu a história de Nicodemos, ela é o resumo do que é uma vida cristã, né? Do início de uma vida cristã, da salvação. Nicodemos, ele era um fariseu, conhecedor das Escrituras, mas por um momento ele reconheceu que Jesus tinha algo diferente, que ele poderia ser o Messias. E ele, às escondidas, vai conversar com Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus ali. E aí, o que Jesus responde para ele? Em João, capítulo 3, versículo 3, diz assim, naquela conversa, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, o que Nicodemos fala? Nascer de novo? Mas voltar para a barriga da minha mãe? Porque Nicodemos não entendia aquilo que Jesus estava falando. E o nascer de novo não era voltar para a barriga da nossa mãe.
Até porque acho que não daria certo, não caberia aí mais, né? Acho que não caberia. Não é um novo nascimento natural. Nós somos criados com um propósito, uma natureza espiritual, certo? O pecado nos transformou numa natureza pecadora. Nós precisamos nascer novamente para restaurar o propósito inicial. E como se dá esse novo nascimento? Isso é uma obra espiritual, uma obra do Espírito Santo. Não é uma mudança externa, nem é um esforço humano para melhorar. Não é simplesmente um emocionalismo em que você está numa igreja e aí alguém fala do amor de Jesus e aí você chora, levanta a sua mão, fala, eu aceito esse Jesus aí que estão falando. Isso é um passo, é uma forma. Mas o novo nascimento, ele parte de uma mudança interior. É algo que acontece no reino espiritual que nós não vemos. Aquela natureza pecadora é transformada numa natureza nova, salvo. Nós passamos a ser salvos por intermédio do sangue de Jesus. Então, o novo nascimento, como eu falei, é uma obra espiritual, não é uma mudança externa, mas nenhum esforço humano, mas é o início de uma nova vida gerada pelo próprio Deus. Quando nós, temos a experiência da salvação, do novo nascimento, nós recebemos um novo coração, uma nova natureza, um novo relacionamento com Deus. E como que esse novo nascimento acontece? Essa nova vida com Cristo, esse novo nascimento, ele acontece mediante a fé em Cristo Jesus e pela confissão de que Ele é o nosso Senhor. Então, se você está há 450 anos na igreja e nunca orou confessando Jesus, sabia que você não é salvo? Porque a salvação, e eu não vou me aprofundar nisso, mas a Bíblia fala muito que a salvação não vem a partir de obras, não é eu ser bonzinho. Às vezes nós olhamos alguém e falamos, nossa, a pessoa é tão boa, né? Ela ajuda. Não é possível que Deus não vai salvar ela. Se ela não creu em Jesus como Senhor e Salvador e não confessou, sinto dizer, ela não está salva. E não sou eu que estou determinando quem vai ou não vai para o céu, tá? Não sou eu que estou falando isso. É o que a palavra nos diz. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Então, Paulo está dizendo em Romanos, a salvação ela é mediante a duas coisas: fé em Cristo Jesus e confissão dessa fé. É por isso que nós fazemos um apelo. Quem aqui quer entregar a sua vida a Jesus? Então repete comigo essa oração. Senhor Jesus, entrega a minha vida. Não é só um ritual do crente. Não é isso. É uma confissão pública para Deus, para o reino espiritual e para as pessoas. E aí, a partir de uma confissão e de uma fé genuína que Jesus é o Filho de Deus, existe a experiência do novo nascimento. Então, a salvação, ela não é fruto de esforço humano, a salvação não é fruto de méritos ou de obras religiosas, mas ela acontece quando nós cremos de todo o nosso coração na obra redentora de Cristo ali na cruz. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nesse momento, o Senhor realiza uma obra espiritual em nós, e nós recebemos uma nova vida com Deus, e nós nos reconciliamos com Deus. O propósito inicial de Deus era o relacionamento com o homem. O pecado veio e quebrou esse relacionamento. E passou a existir um abismo, uma separação entre Deus e o homem. Através da experiência do novo nascimento, essa separação deixa de existir. E nós passamos a ter um novo relacionamento. Somos reconciliados com Deus. E a salvação é muito importante mostrar que não é fruto das nossas obras. Nós não podemos nos salvar através das nossas obras. Ela é fruto da graça de Deus. E o que é graça de Deus? É o favor imerecido. E aí, nesse momento, acontece algo profundo. Nesse momento em que há experiência de conversão e de novo nascimento, acontece o que nós chamamos, o que a Bíblia chama de justificação. Já ouviu essa palavra? Sabe o que é? Justificação, segundo a palavra de Deus. Justificação é quando Deus nos declara justo. É quando Deus declara justo aquele que crê em Jesus.
Agora, na nossa natureza, nós somos justos? Nós somos santos, merecedores? Não. Pela nossa própria natureza, nós não podemos ser declarados justos. É somente através da fé em Jesus. Então, a justificação é o ato de sermos declarados justos diante de Deus. Isso não é porque você nunca pecou, não é porque você nunca errou ou porque você seja melhor que os outros, mas é porque o sangue de Jesus pagou a dívida que nós tínhamos. O sangue de Jesus foi a moeda de troca pela nossa salvação. A culpa que existia sobre nós, a condenação que existia sobre o homem, ela é cancelada, ela é anulada, ela é removida e nós passamos a ser reconciliados com Deus. Sabe o que é justificação? É quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim e ao invés de nos ver, ao invés de ver o nosso pecado, a nossa natureza pecadora, ele vê o próprio Jesus. É como se Jesus entrasse na nossa frente e ao invés de Deus ver a nós e o nosso pecado, porque está aqui, né? Ele vai ver Jesus e Jesus não tem pecado. Lembra que eu falei que toda a Bíblia tem relação com toda essa história? Quando acontecem as 10 pragas no Egito, qual foi a última delas? A morte dos primogênitos. O que Deus falou para Moisés orientar o povo? Vocês vão pegar um animal puro, sem defeito, vão matar, e você vai pegar o sangue desse animal e você vai passar na porta, no batente da porta. Quando o anjo da morte passar, onde ele vê o sangue, ele vai passar reto, ele não vai entrar. Era simplesmente um pedacinho do que nós viveríamos. Era uma ilustração daquilo que viveríamos. É a mesma coisa. Quando Deus olha para nós, ele vê o quê? O sangue de Jesus. Então, o que nos torna justos diante de Deus não é a nossa justiça própria, não é ser bom demais, não é eu ser aquela pessoa que faz tudo certo. Até porque, se fosse por isso, nenhum de nós seríamos declarados justos. A justificação é Deus olhar para nós e nos declarar justos, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê a nós, mas Ele vê ao próprio Jesus. Nossa culpa é removida e nós somos reconciliados. E essa é uma mudança imediata de posição quando nós recebemos a salvação. Antes nós éramos separados, agora nós somos reconciliados. Antes nós éramos culpados, agora nós somos justificados. Talvez você já tenha ouvido essa palavra ou já cantado sobre ela, sobre ser justificado, sobre justificação. Isso é justificação. É nós sermos declarados justos mediante o sacrifício de Jesus. Aí acabou a história aí? Não. A obra de Deus não termina aí. A partir do novo nascimento começa um novo processo, que é o processo da santificação. Nós éramos pecadores, culpados, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregamos nossa vida, passamos por um processo do novo nascimento, de justificação, e a partir daí se inicia um processo de santificação. A santificação é uma transformação progressiva da nossa vida. E até quando vai durar essa transformação, essa santificação? Enquanto você estiver aqui na Terra respirando, esse processo de transformação está acontecendo. É uma transformação progressiva. É por isso que nós não podemos olhar alguém que acabou de converter e exigir que a pessoa já seja 100% transformada no seu caráter, nas suas atitudes. É um processo. E é um processo pela qual Deus vai moldando o nosso caráter, moldando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras. E nós vamos gradativamente nos tornando mais parecidos com Jesus. Lembra que lá em Gênesis fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? O pecado quebrou isso. O pecado trouxe uma ruptura. Através da salvação e do processo de santificação, é como se Deus fosse nos tornando novamente a imagem e semelhança de Deus. Então é um processo, nós vamos sendo santificados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados.
Então, nós não somos salvos porque nós somos santos. Nenhum de nós seríamos salvos. Mas nós nos tornamos santos porque nós somos salvos. É o processo inverso. Então, não é a nossa santidade que nos faz ser salvos. Deus olha e fala assim, nossa, dona Dedé é uma mulher tão boa, tão de Deus, ela é tão santa que eu vou salvar ela. Não, por melhor que nós sejamos. Mas é o contrário. Nós podemos vir, cada um vem de um contexto, né? Mas parece que tem pessoas que vêm mais profundo no pecado, né? Mas não importa qual foi o teu passado, o quão pecador você foi. A partir do momento que o sangue de Jesus é derramado, inicia um processo de santificação. E o Senhor vai nos purificando, o Senhor vai nos tornando santos como Ele é. Então, o sangue de Jesus não apenas nos perdoa, mas Ele nos justifica, nos faz nascer de novo, inicia em nós uma nova vida, a nova vida com Cristo. E esse processo vai durar até o último dia. Ou que nós venhamos morrer, ou que Jesus volte. Até o último segundo de vida, o Senhor está trabalhando em nós e nos tornando santo. É claro que é um processo, a santificação é um processo que o Espírito Santo faz em nós, mas também é um processo em que nós trabalhamos para isso, em que nós permitimos que o Espírito Santo transforme em nós. E aí, depois desse processo de santificação, até a volta do Senhor, nós chegamos finalmente em Apocalipse. Agora eu quero que você abra. Apocalipse, capítulo 21. Acharam? É a última página da Bíblia. A gente leu a primeira e vai ler a última. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, a Bíblia começa com Deus e o homem juntos no jardim e termina com Deus e o homem juntos na Nova Jerusalém. O processo de redenção, ele é completo no momento que nós estivermos com Cristo na eternidade. Nós falamos sobre ir para o céu, né? Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, né? Assim eu espero. O céu, no português, existe a palavra céu para duas coisas, que no inglês é diferente. Não que eu manje muito de inglês, mas quando nós falamos do céu, é sky, aquilo que você olha para cima e você vê aí as nuvens. Agora o céu, o lugar da habitação de Deus, é heaven. Quando nós falamos de céu, não significa que na eternidade nós vamos subir para algum lugar. Na verdade, a Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai descer. Como é que a gente canta? Na Nova Jerusalém. É aí que a gente vai habitar. A Bíblia fala que depois que tudo acontecer, Jesus tiver a sua segunda vinda, aqui não vai dar para entrar muito em Apocalipse, né? Mas quando Jesus voltar na sua segunda vinda e restaurar todas as coisas, né? E quando acabar de fato todo o processo, o Senhor vencer completamente Satanás e tudo for restaurado, Jesus, quando vier em glória, ele vai trazer consigo o céu. E a palavra diz que a terra vai ser restaurada. A Nova Jerusalém é onde nós vamos habitar. Então você vê que Deus, ele é completamente perfeito. Eu acho assim, você pode... Não sei quantos aqui são fãs de cinema. Não existe roteiro tão perfeito quanto o de Jesus. Não existe roteiro em que tudo se conecta com diferenças de milhares de anos, tudo se conectando. Sabe por quê? Deus, ele é eterno. Deus não está habitando no tempo atual. Ele está lá no passado e ele já está no futuro. Então, todas as coisas estão acontecendo.
O Senhor, ele passeia de eternidade a eternidade. Então, o plano original de Deus lá no Éden, de criar o homem à sua imagem e semelhança para um relacionamento, para se comunicar, para estar com ele, Deus não desistiu, mesmo com o pecado. Esse plano vai ser resgatado e restaurado. E como eu falei, lá em Gênesis, tudo começa com Deus e o homem tendo um relacionamento, se relacionando no jardim, no paraíso. E tudo vai terminar com o homem e Deus vivendo em harmonia na Nova Jerusalém. Então, a salvação, ela não diz respeito somente para perdão dos pecados. E a gente limita o sangue de Jesus somente a isso. A gente limita o sacrifício de Jesus somente a ter os nossos pecados perdoados e a nossa culpa eliminada. Pronto, ufa. O Senhor morreu na cruz, então meu pecado foi perdoado. Mas o sangue de Jesus derramado, a história da salvação, ela fala sobre uma restauração completa de um plano inicial perfeito. Então, o pecado foi só um detalhe que entrou no meio. Isso não fez Deus desistir do seu plano original. O plano de Deus, ele não termina na cruz, mas ele vai terminar na eternidade. Ou melhor, não vai terminar, né? Isso é eterno. Então, um dia, todo aquele que nasceu de novo viverá para sempre na presença de Deus. Você tem noção do que é você viver eternamente na presença de Deus? Não vai ter fim. E como que tantas pessoas abrem mão disso? Ou negligenciam isso? Ou não dão um valor devido? Nós, às vezes, estamos na igreja há tanto tempo e não nos damos conta do amor de Jesus por nós, do plano de redenção. Isso que eu ministrei aqui bem brevemente, eu tentei ser o mais sucinta possível, porque dava para introduzir tantas outras histórias aqui no meio do caminho para mostrar como conecta. Uma curiosidade, né, eu adoro ver essas relações entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Jesus, quando nasceu, ele tinha um pai natural chamado José, e ele fugiu para um lugar chamado Egito. E o nome do pai de José era Jacó. No Velho Testamento, existia um Jacó, que tinha um filho José, que fugiu do Egito, para o Egito. Por quê? Para que o povo fosse salvo. Da mesma maneira, Jesus. Eu acho lindo essas conexões. Como é que você fala que isso não é a palavra de Deus, que isso não é real, que isso é uma invenção humana? Impossível alguém criar com tanta destreza uma história como essa. Então, quando alguém te perguntar qual é a razão da tua fé, que você saiba falar que Cristo morreu na cruz por nós, para perdão dos nossos pecados, não somente para isso, mas para uma restauração completa do nosso relacionamento. Deus não se arrependeu e nem desistiu do homem. Ele continua trabalhando pela nossa redenção. E através do sangue de Jesus nós somos perdoados, nós somos declarados justos e nós iniciamos um processo de salvação. Então, como eu falei, um dia todo aquele que nasceu de novo vai viver para sempre na presença do Senhor. Sem dor, sem sofrimento, sem separação de Deus. É por isso que Paulo diz, né? As lutas que eu passo são momentâneas e não se compara com o peso de glória que há de vir. Sabe por que é importante nós sempre lembrarmos da eternidade, da salvação, daquilo que nós vamos ver com Cristo, governar com Cristo? Porque às vezes a gente coloca todos os nossos olhos e toda a nossa energia nos nossos problemas agora, mas não se compara com o que há de vir. A alegria é um ponto que deveria ser a maior característica de um cristão. E não a alegria porque está tudo bem na minha vida, mas a Bíblia fala sobre a alegria da salvação. Não importa se na minha vida tudo está dando errado, eu vou ser uma pessoa feliz, porque Cristo morreu na cruz para mim, para que eu fosse salvo. Essa tem que ser a essência da vida cristã, essa é a nossa esperança, esse é o destino daqueles que estão esperando com Cristo. Então, a história da Bíblia é uma história de redenção, uma história de salvação. Deus criou um homem para o relacionamento. O pecado trouxe separação. Jesus derramou o seu sangue para nos justificar e nos dar uma nova vida. E um dia nós viveremos para sempre. Esse é o resumo de tudo isso daqui. Tudo que está no meio
Se resume a isso. Está indicando para isso. Cura, milagre, restauração, não é o fim, é o meio pela qual nós vamos nos achegar ao Senhor. Então, a vida cristã começa aqui, no novo nascimento. E se tem a primeira pedra que você tem que colocar na base para firmar as suas estacas e crescimento espiritual é esse. O processo do novo nascimento, o entendimento. Eu quero muito que o Espírito Santo, eu creio nisso, tenha falado, né? Porque às vezes a gente fala, mas a palavra diz que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que nos revela. Talvez não tenha ficado ainda tão claro, aí eu te convido a buscar o Espírito Santo para que ele te revele, mas meu desejo é que tenha clareado na tua mente que a obra de Cristo, o Evangelho, é mais simples do que a gente imagina. A gente que complica demais as coisas. Para Deus, o que importa é isso. Para Deus, o que importa é isso. Qualquer outra coisa é secundário. Na semana passada, quando o pastor pregou, ele colocou o vídeo, né, do Tiago Menor falando com Jesus. Que Jesus fala, se eu quiser te curar, eu curo. Mas não é o mais importante. Se Deus quiser nos curar, Ele nos cura. Ele tem poder para isso, mas não é o mais importante. Se Deus quiser nos abençoar financeiramente, restaurar nossa vida financeira, profissional, Ele restaura, mas não é o ponto principal. Por que a gente vive a nossa vida como se a vida terrena fosse mais importante? Por que a gente vive como se o que eu vou ter ou deixar de ter aqui é o que vai dominar a minha vida? Será que nós podemos viver e acordar todos os dias e agradecer? Senhor, obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Amém?